Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna. Casa sua, obrigado, viu? Sua. Ok, pessoal. Muitíssimo boa tarde. Prazer estar aqui. Quero agradecer o Tiago, que a gente está sempre se encontrando. A última vez foi lá em Teresópolis, né? Recentemente. Foi na Páscoa. Na Páscoa, não? Não, foi no carnaval. No Carnaval, tá bom. Ao Naval, E como ele falou, né, a gente teve esse privilégio, essa honra de se tornar amigo, né, do professor Hermógenes, que é, como ele também disse, uma pessoa muito espirituosa e muito engraçado, inclusive, né? Ele falava e fala ainda, né, coisas assim, tiradas muito geniais, né? E essa questão da alegria com a espiritualidade é um tema interessante que você levantou, porque de alguma forma aqui no Ocidente a gente tem essa coisa de que a religiosidade, né, é uma coisa muito ligada a uma postura, sei lá, de penitência, de sofrimento, de uma coisa muito austera, né? Obviamente, em algum momento tem alguma austeridade, mas se a gente entende que o absoluto, Deus, é a fonte de tudo, certamente Ele é a fonte da felicidade, que é a coisa mais importante, né? Então, quando você se aproxima dessa fonte, um sintoma óbvio é que você fica feliz, né? Não é normal, por exemplo, alguém estar dentro, sei lá, de um fogo imenso e está morrendo de frio, né? Não é possível. Você está perto do fogo, você está quente. Ou se você estiver do lado de uma pedra enorme de gelo, você não vai estar suando de calor, você vai estar frio, né? Então, se nós conseguimos nos conectar com a fonte de felicidade, a gente tem que estar sentindo essa felicidade, sentindo essa satisfação, né? Então, acho que essa espiritualidade com alegria, eu acho que é algo que cada vez mais vai atrair as pessoas. Só que não é uma alegria evidentemente mundana, uma alegria efêmera, baseada assim num prazer que infelizmente pode inclusive acarretar reações kármicas. Não, é uma alegria que purifica, né? Uma alegria que desperta a pessoa para a autorrealização. Existe um verso, antes de entrar assim explicando essa versão da Bhagavad Gita, pegando ainda o gancho da alegria dele, existe um verso-chave no capítulo 2 da Bhagavad Gita, que Krishna está falando sobre a importância de nós controlarmos os nossos sentidos, né? O yoga fala muito disso, de você recolher, né, pratyahara, você tomar certos cuidados, porque os sentidos podem trazer informações extremamente mundanas para dentro da gente, e a mente vai acabar processando pensamentos e sentimentos mundanos e a gente não vai conseguir progredir espiritualmente nessa condição. Então, o Krishna fala da importância de recolher os sentidos, mas ele faz um alerta muito interessante. Ele diz o seguinte, que todo ser corporificado tem que tomar cuidado quando se fala em controlar ou reter os sentidos. Porque se você reter seus sentidos, mas a sua mente continuar desejando aquele objeto, você é um impostor, você é um farsante, você não chega a lugar nenhum. Então ele recomenda que a gente redirecione os sentidos para algo que dê um prazer superior e ao mesmo tempo nos purifique, né? Como, por exemplo, usamos os sentidos evidentemente, para várias coisas durante o nosso dia a dia. Uma delas é a alimentação, né? Então, com pequeno ajuste, o ato de se alimentar se torna não apenas mais prazeroso, mas um ingrediente de purificação. Ou gostamos de músicas, com pequeno ajuste, passamos a ouvir músicas
devocionais, auspiciosas, agradáveis, e além de curtir a música, a gente vai entrar em contato também com um objeto espiritual, ou também com quem nós nos associamos, o que nós contemplamos. Então, o uso correto dos sentidos, fazendo com que eles entrem em contato com objetos puros, isso é a solução que Krishna dá, né? Então a ideia é que realmente essa experiência de prazer na vida espiritual é muito importante, é o que vai nos manter desapegados mesmo de um prazer inferior. Até porque o próprio Vedanta Sutra, que é uma literatura pós-graduada, logo no início tem um aforismo muito importante que explica que Anandamaya Bhyasat, ou seja, a alma, tudo que ela faz, ela está buscando Ananda, bem-aventurança. Ela está buscando essa felicidade espiritual. Tudo que ela faz, mesmo quando a gente aceita conscientemente um sacrifício em prol de, mais tarde, você atingir esse Ananda, essa bem-aventurança, não é? Essa felicidade espiritual. E a gente sabe que a felicidade espiritual, porque a verdadeira felicidade, ela tem que atingir o espírito, né? Não pode ser uma felicidade meramente sensorial ou grosseira que não atinja o eu verdadeiro. Então essa felicidade é a meta última do yoga, é a meta última do religar, é a meta última da vida. E ninguém desiste de ser feliz, né? A gente pode até desistir de ser rico, a gente pode desistir de ser poderoso, a gente pode desistir de ser famoso, mas ninguém desiste de ser feliz. Todo mundo sente que a meta é ser feliz, é algo muito, assim, profundo. A gente sente falta, na verdade, de um estado de consciência feliz, né? Eu sempre falo sobre isso, que nós só sentimos falta de algo que nós já experimentamos. Por exemplo, você pode ter saudade de uma pessoa que você já conviveu. Você não vai sentir saudade de alguém que você não conhece. Ou de um lugar que você nunca foi, né? Ou sentir falta de uma comida que você nunca comeu. Por aí vai. Então, se a gente sente falta da felicidade, significa que em algum momento, na nossa existência, que é eterna, a gente já experimentou essa felicidade, né? Só que agora nós perdemos o contato com essa Ananda, com essa felicidade. Por isso o Vedanta Sutra diz Anandamaya Bhyasat. Tudo que a gente faz, mesmo investindo em ser poderoso, como eu disse, ser rico, ser famoso, é que a gente acha que isso vai ser o meio de atingir a felicidade. Mas não é que, eu estou famoso e é suficiente. Não, eu preciso, a minha fama tem que me dar felicidade, senão não é suficiente. Ou então dizer, eu estou feliz, mas não é o suficiente, eu quero ser feliz para outra coisa. Não existe outra coisa, né? A felicidade é o destino final. Então, se a gente pode praticar um processo que desde o início já nos dê pelo menos esse sabor, né? Esse gostinho da felicidade espiritual, isso é um bom sinal, né? Existe um verso também nas Upanishads bem famoso, que diz Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavandiva Guru Krishna Prasadipaya Bhaktilata Vidya. Depois diz Itirama Padena Shau Param Brahma Vidyate, que Yogino Nante, os yogis mais elevados, os transcendentalistas mais autorrealizados, eles experimentam uma felicidade tão intensa, interna, que Itirama Padena Shau, eles só conseguem se dirigir a Deus como Rama, que é essa fonte de bem-aventurança, né? A fonte de prazer. Então essa a prática, pelo menos a prática de Bhakti Yoga, ela tem como finalidade, na sua fase inicial, colocar os sentidos em objetos espirituais prazerosos. A gente costuma dar o exemplo, nosso mestre dava o exemplo do ferro em relação ao fogo, que o ferro ele é duro, né? O ferro além de ser duro, ele é gelado, ele é frio, mas quando você coloca o ferro em contato com fogo, ele se torna fogo, né? Ele se torna incandescente,
Tem o exemplo de você empurrar assim, como chama aquilo? O isqueiro, sei lá, do painel do carro, né? Quando você empurra ele no painel, depois de um tempo ele pula e aí tem aquele foguinho, né? Que na melhor das hipóteses você acende o incenso, né? Com ele, né? Mas a ideia é que quando você conecta seus sentidos com um objeto espiritual, esse objeto vai se espiritualizando, né? Pela força, pelo efeito da associação. Então, em Bhakti Yoga é isso, é cantar, é oferecer o alimento e depois poder desfrutar desse alimento, é nos associarmos com pessoas espiritualizadas, é ouvirmos sons espirituais e gradualmente, né, nossos sentidos vão se espiritualizando. Inclusive, quanto a isso também, teve uma resposta muito interessante que o nosso mestre deu, eu tenho até mencionado. Tem na biografia dele que alguns jovens hippies dos anos 60, que como a gente sabe, faziam experiências com drogas, LSD, essa coisa toda, aí perguntaram para Prabhupada se ele podia mostrar Deus para essas pessoas. Vocês podem mostrar Deus, né? Aí o Prabhupada respondeu, sim, eu posso mostrar Deus para vocês, mas vocês não podem vê-lo, porque seus olhos estão influenciados pela catarata de Maya, da ilusão. Então submeta-se a um tratamento, eu vou remover a catarata de Maya e aí você vai poder ver Deus, né? Então o processo de fazer com que nossos sentidos entrem em contato com objetos espirituais é exatamente o processo de remover toda a influência de Maya que se alojou em torno dos sentidos, espiritualizar os sentidos e fazer com que a gente possa desenvolver essa percepção espiritual, né? Que na verdade é a nossa condição original. Nós estamos aqui percebendo a matéria, lidando com a matéria, porque nós desejamos isso. É como uma pessoa que desejou mergulhar no oceano para poder ficar embaixo d'água trabalhando, ele vai precisar de um escafandro, né? Para respirar e ficar embaixo d'água. Então nós saímos do mundo Brahman, do mundo espiritual, e quisemos mergulhar no oceano de Maya, e aí ganhamos o escafandro. Homem, mulher, brasileiro, seja lá o que for, porque para ver coisas materiais precisamos de olhos materiais, para falar, vibrar sons mundanos precisamos de uma língua mundana, ou para degustar o sabor mundano também de uma língua mundana, para ouvir de ouvidos mundanos. Então agora a gente está revestido, né, desse escafandro e nos resta fazer o quê? Purificar esses nossos sentidos e desentupir o nosso canal de comunicação com Deus, porque dentro de nós, ou seja, a alma, ela tem sentidos espirituais latentes. Hoje estamos ouvindo com os ouvidos materiais e vendo com os olhos materiais, mas a alma, como ela é plena de consciência, ela vê, ela ouve, ela fala, ela tem todos esses atributos, essas qualidades, mas como eu disse, ela está agora sob uma condição incompatível com a sua própria natureza. Então o processo é gradualmente eliminando essas coberturas e despertando a consciência para que ela possa se projetar e manifestar a sua natureza original, que é a sua natureza pura. Então, tendo dito isso, vamos falar rapidamente sobre o Bhagavad Gita, porque não temos tanto tempo, a gente quer cantar um pouquinho, tá? Vocês já conhecem Bhagavad Gita, como o Tiago disse, é um livro que é considerado como a Bíblia do Yoga, né? Porque a gente sabe que a literatura védica é muito volumosa, tem Upanishads e Puranas e os 4 Vedas originais, e até Mahabharata, Ramayana, mas Bhagavad Gita é o livro que se tornou realmente popular, é o livro mais conhecido, mais estudado, justamente porque é uma linguagem acessível, completamente aplicável para nós, que também, assim como Arjuna, que foi o interlocutor com Krishna, o discípulo, assim como ele, nós estamos vivendo uma batalha, né? Uma guerra diária, não é fácil,
Quem realmente está empenhado em progredir, em avançar, em despertar espiritualmente, sente essa batalha, né? Eu costumo dizer que quem não está sentindo que dentro de si está acontecendo uma batalha, não está progredindo, porque de fato a nossa interação com essa energia material, né, cria muitos maus hábitos, muitos condicionamentos, muitos conceitos, e para a gente se livrar disso é uma batalha. A gente tem que se empenhar, é uma guerra como aqui é chamada de Kurukshetra, né? A palavra Kshetra significa campo, mas também no Vedanta e aqui na Bhagavad Gita existe uma associação do nosso corpo como um campo de atividade. Nós estamos aqui vivendo dentro desse campo e é onde ocorre realmente a batalha do Dharma e o Adharma, que é a ética, o comportamento ideal, os princípios espirituais e o contrário disso, né? Então toda essa linguagem, como vocês sabem, foi muito bem colocada aqui na Bhagavad Gita. Desde o início, Krishna se vale dessa linguagem, fazendo assim essa simbologia da batalha interior, explicando que a forma da gente realmente vencer essa batalha, ou o processo, se chama yoga, né? Por isso o yoga chegou com uma força muito grande aqui no Ocidente, e se nós pesquisarmos qualquer tipo de literatura mundial, nada mais antigo em termos de literatura espiritual do que os Vedas. Você não vai encontrar nada mais antigo, né? Nada mais antigo do que esse tema yoga, para falar das questões da vida, para responder as perguntas mais profundas. E também, como vocês devem saber, a palavra yoga, se a gente for levar para o lado semântico, né? A raiz verbal é yuj, Y-U-J, que tem dois significados. Um significado que é o mais conhecido é vincular, unir, se conectar, essa união, esse religare. Inclusive, nesse sentido etimológico, por incrível que pareça, religião e yoga é a mesma coisa, né? Pode ser que algumas religiões não estejam empenhadas nisso, ou mesmo alguns praticantes de yoga, mas do ponto de vista etimológico, tanto o religare do latim quanto o sânscrito yuj tem o mesmo significado, fazer essa conexão com Deus, né? Na verdade, estamos conectados, mas desenvolver a consciência, reconhecer isso, entender isso, ter consciência disso. Então, como eu disse, yuj, essa raiz verbal tem dois significados. O primeiro é esse, unir, conectar, vincular. E o segundo é muito interessante, que é nos preparar para isso, né? Criar uma situação para então você se conectar. Por isso que todos os capítulos da Bhagavad Gita são chamados de yoga, todos. Inclusive o primeiro, que chama-se Arjuna Vishada Yoga, ou seja, o yoga do desalento de Arjuna. Até a questão do desalento, da frustração, do sofrimento, do reconhecimento da dificuldade da vida, da fraqueza, isso também é uma preparação, né? O próprio mundo nos prepara para a gente ter experiências negativas, dificuldades e questionar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a meta da vida? Porque eu estou dentro de um corpo, é nascer, envelhecer, adoecer e morrer, e o que vai acontecer depois disso, né? E nada melhor do que uma grande batalha para criar todas essas questões, porque vocês sabem, Arjuna estava ali no campo de batalha, em frente a parentes, amigos, milhões de guerreiros, e inevitavelmente aconteceria ali uma destruição em massa. Então aí vem a pergunta, mas espera aí, o que é a vida, né? Todo mundo vai morrer, e o que vai acontecer, né? Parentes, amigos, bem-querentes, o que é esse corpo, o que é essa existência, e toda essa questão, as questões mais importantes, mais profundas da vida, se manifestaram ali naquele campo de batalha. E vale lembrar que realmente a vida humana, ela tem esse privilégio, né, essa prerrogativa, diferentemente da vida, entre aspas, inferior à vida humana, porque no final todo mundo é divino, mas os corpos são
inferiores, né? Vegetais, animais, mas de qualquer maneira só a forma humana de vida nos dá condições de fazer perguntas extremamente filosóficas. Quem eu sou? Quem é Deus? Como eu posso conhecê-lo? O que é essa existência, essa lei do karma? O que é religião? O que é vida espiritual? Como eu posso fazer um bom uso desse meu estado atual? Só o ser humano pode perguntar isso, né? Inclusive tem um verso nos Puranas que diz que tanto os seres humanos quanto os animais simplesmente estão o tempo todo fazendo perguntas. Só que as perguntas dos animais se limitam em 4 coisas: onde tem comida, onde eu posso dormir, com quem eu posso me acasalar e como eu posso me defender. Comer, dormir, se defender e acasalar. Só isso os animais podem perguntar. Mas o ser humano, além de perguntar isso, pode ir além dessas questões e tentar entender, né, o que realmente vai acontecer comigo quando eu abandonar esse corpo, quem realmente eu sou, qual é realmente a meta de tudo isso. E o interessante é que o ser humano não apenas pode fazer essas perguntas, mas pode encontrar essas respostas. Essas respostas, esquece, já está ali. Não precisa não, pode deixar. Mas daí vai, deixa assim mesmo. Então eu estava dizendo que o interessante é que o ser humano não apenas pode fazer essas perguntas, mas pode encontrar essas respostas, né? Esse aqui é a boa notícia, né? Tanto é que a Bíblia fala sobre isso: batei que vos abrirei, né? Então, se a gente está procurando, nós vamos encontrar, né? Tudo depende do nosso desejo, do nosso interesse, da nosso estado de consciência. E para isso, as escrituras védicas, elas existem. Elas vieram, elas desceram a esse mundo, porque é uma espécie de avatara também, né? Porque quando o avatara desce a esse mundo, ele traz consigo informações que nós nunca teríamos acesso por conta própria. Ele entrega um conhecimento completamente transcendental, infalível, conhecimento absoluto. E a prova disso é que, apesar de ser um livro de 5.000 anos, já passou por toda a prova do tempo, muita coisa mudou no mundo, mas o que não mudou é que os problemas são sempre os mesmos: a nossa ilusão, a nossa identificação corpórea, o nosso desejo de querer controlar mais do que devemos, de querer nos assenhorear mais do que podemos, de querer desfrutar mais do que a nossa cota. Então os problemas são sempre os mesmos, a solução é sempre a mesma. Nosso guru dizia: problemas materiais, soluções espirituais, né? Então, o grande privilégio da vida humana é buscar esse tipo de conhecimento, é buscar cultivar esse conhecimento e aprender a aplicar esse conhecimento e comprová-lo na prática, né? Então, eu estava explicando isso, que o yoga tem essas 2 definições. Uma é nos vincularmos a Deus e a outra é nos prepararmos para isso. Então, falei do primeiro capítulo, Arjuna, o desalento, toda a frustração, a fraqueza, preparou Arjuna para então pedir ajuda humildemente, reconhecer a sua inabilidade de resolver por conta própria, né, seus problemas. E aí ele pede ajuda para Krishna, e Krishna começa a explicar Sankhya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Ashtanga Yoga. E alguns desses yogas, se a gente estudar criteriosamente a Bhagavad Gita, a gente vai ver que são preparações. Por exemplo, o conhecimento Jnana Yoga. Conhecimento como meio é maravilhoso. Como meta também é uma ilusão, né? Se você só tem o conhecimento e não pratica, não é isso, né? Mesmo o Karma Yoga, que é você aprender a agir corretamente, isso é uma preparação para você, inclusive, se livrar do seu karma, purificar o seu karma e fazer com que a energia material diminua a influência sobre você, né? Então podemos citar, pelo menos nosso mestre dizia, que como o yoga é uma escadaria só, não são diferentes modalidades, são diferentes degraus do mesmo caminho, e a meta é desenvolver o amor espiritual latente,
que está, né, dentro da gente. E o primeiro passo chama-se Sankhya, que é uma compreensão básica da diferença de matéria e de espírito. Esse mundo é uma combinação dessas duas energias. A energia material, que é considerada apara prakriti, energia inferior, porque não tem vida, não tem consciência. Ela é uma energia morta, como, sei lá, um tapetinho, uma almofada, uma cadeira, né? E a outra energia, que é a paraprakriti, a energia superior, que é a energia espiritual, que é o que nós somos. Então nós mesmos agora somos um exemplo dessa combinação. O corpo é material, uma energia inferior, e a alma é espiritual, a energia superior, a própria consciência. Tanto é que quando a alma sai do corpo, o corpo se torna um cadáver sem vida, uma energia inferior. E se nós nos identificamos apenas com o nosso corpo e vivemos em função do corpo, a gente está fazendo com que nossa consciência ganhe uma natureza muito inferior, né? A gente fica com uma mentalidade inferior, a gente banaliza a nossa vida e, ao contrário disso, entender que não, eu sou um ser espiritual e o corpo é um veículo maravilhoso, divino, que precisa ser usado para o interesse do eu, o interesse da alma, né? Um veículo, como qualquer veículo, né? Eu me lembro quando eu estive no Jô Soares, aí eu estava falando sobre esse assunto, e aí ele falou, então a alma que é eterna, ele deixou eu até falar um pouquinho, porque ele não costuma deixar, né? Mas ele deixou. Aí ele disse, então a alma, você está dizendo que a alma é eterna, o corpo é temporário e tal, então a alma está dentro de um corpo, isso é uma situação ruim, né? Eu falei, não é um problema, a alma está dentro do corpo, o problema é o que você está fazendo com o corpo, né? Você ter um veículo não é um problema. Se você tirar a carteira de motorista, for um motorista cuidadoso, né? Cuidar bem do carro, for responsável, não é um problema ter um veículo, né? Então não é um problema a gente ter um veículo, ter um corpo. Podemos aprender, fazer um bom uso disso, e Bhagavad Gita se presta para isso, para ajudar a gente a tirar a carteira de motorista, né? Saber usar esse veículo e fazer com que essa jornada se diz. Temos diferentes naturezas, né? Então, pessoas mais ativas vão se atrair por Karma Yoga, pessoas mais filosóficas por Jnana, pessoas mais místicas, mais introspectivas, talvez por um yoga como Ashtanga Yoga, mais retirado, com menos convívio social, mas no final das coisas, um yoga depende do outro, porque o somatório de tudo, como eu disse, é despertar realmente o ser amoroso que nós somos, porque a menos que a gente consiga despertar o ser amoroso que nós somos, não estaremos felizes, né? Porque o Dharma, em última análise, é você amar e ser amado, e para isso a gente tem que se qualificar para isso, né? Então, yoga é para nos qualificar para cumprir com esse propósito, de aprender a amar e ser qualificado também como um amante perfeito. Então eu vou dar uma paradinha por aqui para deixar um espaço, se vocês quiserem fazer perguntas, né? Tiver qualquer comentário e sobre a Bhagavad Gita ou qualquer outro tema, depois a gente vai cantar um pouquinho, tá? Mais uma vez agradeço aí a atenção de vocês, então fiquem à vontade para fazer uma meia dúzia de perguntas. Traz o original e traz a tradução e o entendimento daquela tradução. Nesse livro que você tem uma leitura como se fosse um livro. Isso. Vou explicar. Eu estudei e continuo estudando por muitos anos o Bhagavad Gita traduzido por Bhaktivedanta Swami, não é? Que ele fez isso. Ele colocou a cada palavra, a tradução de cada uma delas, a tradução completa, e comentou. E é um livro muito grande, muito profundo, que muitas pessoas têm dificuldade de realmente mergulhar.
Porque eu vejo sim, ele criou esse Bhagavad Gita para dar uma estrutura para o nosso movimento. Ele, logo que chegou no Ocidente, o movimento foi criado, ele tinha que criar realmente uma base forte para nós, devotos. Então a preocupação dele não era fazer com que uma pessoa que ainda esteja se aproximando entendesse. Então, depois de muito estudar, e ainda faço isso porque para mim o Bhagavad Gita de Prabhupada é definitivo, né? Teve um momento na minha, porque isso aqui é a 5ª edição já, tá? Teve um momento no meu estudo que eu peguei os 700 versos, que são 18 capítulos divididos por 700 versos. E eu comecei a dividir por módulos, temas. Tipo, do 1º ao 7º verso é um tema, do 8º ao 15º é um outro tema. Aí fui indo. Aí quando terminou, era um estudo só, né? Quando terminou, eu contei. Aí deu 108 módulos, que é o mesmo número da Japamala, do Rosário, das Upanishads. É um número mais místico, sabe? Tem várias coisas com esse número, né? Aí eu recontei, deu 108. Eu falei, pronto, eu vou escrever um livro, né? Então o subtítulo é 108 Pérolas de Sabedoria. Então o que acontece? Você vai encontrar 108 textos corridos. Não são assuntos, são sequenciais, né? Então eu fiz dessa maneira, que ficou muito didático. Eu pego todos os versos que estão falando de um assunto e explico aquele assunto. Mudou o assunto, eu explico o próximo assunto. Para poder fazer de uma forma, eu brinco, né? Para minha mãe entender o Bhagavad Gita, né? Ela disse que entendeu, mas não sei não. Mas é para facilitar, a ideia é realmente facilitar, né? E o original está disponível, aliás, por aí, a gente pode encontrar na internet. Nós temos todos os livros de Prabhupada, que são muitos, tem no vedabase.com, que está tudo lá, né? Então também a pessoa pode ir lá e fazer um paralelo, mas a tradução que eu usei é exatamente a mesma tradução de Prabhupada, porque nós entendemos. E o próprio capítulo 4 da Bhagavad Gita, Krishna diz, né? Ele fala, Arjuna, eu vou retransmitir essa ciência do yoga a você. Esse mesmo conhecimento eu já transmiti no início da criação para o Deus do Sol. O Deus do Sol repassou para Maharaj Ikshvaku. Ele vai dizendo toda uma sucessão discipular que foi interrompida devido ao fator Kala, que é o tempo. O tempo, às vezes, cria algum problema, né? Então ele diz para Arjuna, Bhaktosi Meshaka Cha Iti, porque você é meu Bhakta, porque você é meu devoto, e Shaka e meu amigo, então você pode penetrar nos mistérios da minha compreensão, e eu escolhi você para ser o novo receptor da Bhagavad Gita. Então nós entendemos que é importante ler a Bhagavad Gita de pessoas que têm as mesmas características de Arjuna. Arjuna era um Bhakta, isso Krishna deixou bem claro. E chegar à mesma conclusão que Arjuna chegou, porque se Bhagavad Gita é um livro reconhecido como uma escritura autêntica, e a conclusão de Arjuna, que foi inclusive aplaudida, diríamos assim, por Krishna, é essa devoção amorosa. Então a gente tem que chegar à mesma conclusão que ele. Não adianta dizer, a Bhagavad Gita é incrível, mas a minha conclusão é diferente de Arjuna. Aí é contraditório. Então é importante que a gente leia dentro de uma linguagem, de uma explicação dada por pessoas que estejam dentro do que é chamado de Parampara, essa corrente de sucessão discipular, né? Por isso que eu estudo Bhagavad Gita de Prabhupada, que é um Bhakti Vedanta, né? Então, Vedanta, talvez vocês saibam, Veda significa conhecimento e Anta significa conclusão. Anta significa aquele bicho também, né? Ou seja, a conclusão do conhecimento é Bhakti. Quando você tem conhecimento sobre Deus, você se apaixona por Ele. Você não pode dizer, eu conheci Deus, mas gostei muito dele. Deus é a beleza suprema, a inteligência suprema, o bom humor supremo, né? Não pode dizer, eu conheci Krishna, mas poxa, eu achei ele meio feinho. Ou ele é meio burrinho. Como assim, né? Deus é a fonte de toda a beleza, de todo o conhecimento, de tudo. Então, quando você chega nesse ponto,
bhakti, devoção amorosa, né? Então, ouvir esse conhecimento de alguém que já chegou nesse ponto, e como o Krishna falou, isso é um ponto bem interessante, é um argumento bem interessante, porque você encontra pessoas que estudam o Bhagavad Gita e chegam a uma conclusão diferente da de Arjuna, que é completamente contraditória. Se Arjuna é esse guerreiro transcendental, essa pessoa, essa referência, evidentemente, né, como se a gente pega desde o início, mas especificamente no capítulo 10, tem uma passagem muito interessante que Krishna fala versos muito, assim, que são considerados a essência da Gita, é o verso 8, 9, 10 e 11. Verso 8 ele diz: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartateti matva bhajantemam buddha bhava samamvitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim, e os sábios que compreenderam isso me adoram com toda a devoção. Aí no verso seguinte, Maktita madgata prana bodayantak parasparan katayantas chamanityan Tushanti Charamanti Cha. Meus devotos puros, eles estão sempre falando de mim, sempre usando a sua energia vital para mim, conversando sobre mim, e por isso eles estão sempre em bem-aventurança, associando-se uns com os outros e desfrutando dessa nutrição espiritual. Aí depois, Teshansa Tata Yuktanam, aqueles que estão sempre ocupados, Bhajantam, me adorando, Priti, com amor, Dadami Buddhi Yoga, então, eu dou a inteligência espiritual e na mão o Payantite, através da qual eles podem vir a mim. Só para finalizar, o último, Teshan Eva no Kampartam, por uma graça, uma misericórdia especial para eles, morando em seus corações, eu destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. São 4 versos bem bhakti, bem... E aí quando Arjuna ouve isso, ele fala: Krishna, eu já havia ouvido de Narada Muni, de Devala Muni, de Vyasa, que você é a pessoa suprema. E agora você pessoalmente está revelando isso. Aceito completamente essa verdade. Param Brahma, Parandama, Pavitram. Ele começa a glorificar. Você é Suprema Murada, né? Então Arjuna entendeu dessa maneira. Então nós precisamos seguir os passos, porque Krishna escolheu Arjuna e não o outro para falar a Bhagavad Gita, e deixou claro que escolheu Arjuna porque ele tinha o amor espiritual. E o amor é que torna uma pessoa confiável. Em outras palavras, Deus vai se revelar a nós se nós nos tornarmos pessoas confiáveis. Então todo o processo é para a gente conquistar a confiança dele. E aí ele se revela, como o verso que eu disse. Ele diz: eu dou a inteligência espiritual através da qual ele pode vir a mim. E também Krishna fala na Naham Prakasha Sarvasya, que eu não me manifesto para aqueles que querem me compreender com esforço mental, intelectual, que é ridículo. Deus é infinito. Para eles, Yogamaya Samavritaha, eu estou encoberto pelo véu de Maya. Então, ele remove essa energia ilusória quando existe um interesse de um intercâmbio verdadeiramente amoroso. Eu quero conhecer Deus só para conhecer, não para me entregar a Ele. Ele não se revela. Então, a ideia de Bhakti é bem, assim, e como eu disse, né, a tradução que eu uso, que eu comento, e ela é completamente, realmente fiel, é essa de Prabhupada, e a única diferença é que eu tirei tudo quanto é sânscrito e usei uma linguagem brasileira, contextualizada, para facilitar, e o resultado tem sido bastante bom. As pessoas têm entendido. Algumas palavras não dá para você evitar, como Dharma, como Prakriti. Você explica, né? Mas tem palavras que não existem nenhum equivalente em português. Aí a gente tem que explicar, Brahman e coisa, mas são poucas. Eu tento realmente, como eu disse, contextualizar e fazer com que o Bhagavad Gita seja compreendido por nós mortais, né? Que horas nós temos? 7:02. Acho que deu, né? Eu falei meio rápido porque eu sabia que o tempo era curto.
Para poder dar uma... Ok? Até as 2. Então a gente canta um pouquinho para finalizar, que cantar é sempre bom, né? A gente tem no carro microfone e tudo, mas não trouxemos, que é muito difícil parar aqui. Vamos tentar cantar. Vocês sabem cantar Hare Krishna? Com certeza, né? Cantar uma bem fácil, né? Para todo mundo pegar, né? Vamos começar com uma que todo mundo, que se não sabe, aprende rápido. Gopala, Gopala, Devaki Nandana Gopala. Vocês.
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Ok, esse é o Mahamantra Hare Krishna, famoso. E Mahamantra porque tem muitos mantras, né? Mas qualquer nome de Deus, quando você canta o nome de Deus, Maha é o máximo, né? Não existe nenhuma energia mais assim refinada do que o nome de Deus, né? A gente está entrando em contato com o que há de mais poderoso. E mantra porque libera a nossa mente, é um instrumento de purificação mesmo. A gente fez rapidinho também por causa do tempo, mas todos já foram convidados pelo Tiago, a gente estende aí o convite, né? Para visitar o templo e visitar Teresópolis, que é um lugar muito interessante. Alguém aqui já foi lá? Não! Teresópolis? Tem que ir. E a gente agora está desenvolvendo uma ecovila lá em São Paulo, no interior, Santa Isabel, lugar bem legal, além de um ashram também de Bhakti Yoga, mas além disso também é uma ecovila, né? E é isso então, ok? R$50 o Bhagavad Gita e o Bondade é presente, que eu te trouxe, na verdade eu trouxe 3, vou deixar os 3 aqui de